Bom dia! Se você adora ver o bordado ganhar vida ponto a ponto, chegou no lugar certo. Hoje é dia de colocar a mão na agulha e seguir com mais um projeto encantador. Capricha no bastidor e vem comigo. Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, tudo calmo, tudo tranquilo, tudo na paz, né? Então, vamos começar mais um projetinho. Primeiro eu quero agradecer, né? Nós chegamos aos 50 inscritos, né? Quer dizer, hoje já passou, tá com 56 inscritos no canal. Os comentários, as curtidas, pra gente é muito, muito, muito importante pro canal, né? Aí o YouTube entende que é um conteúdo bom, né? E aí ele vai assim também passando para mais pessoas que precisam. Lembrando, meninas, que tem o Facebook, tá? Lá no grupo do Facebook, tá? Onde tem os moldes, alguns dos moldes gratuitos, tá? Vocês podem entrar, baixar para bordar. Nós teremos aulas com moldes gratuitos, tá? E teremos aulas com o molde que eu vendo na minha lojinha no Elo7. Ali na descrição também está o link para entrar na lojinha, lá tem vários moldes. Porque eu pensei, digo, não adianta eu ensinar, vender o molde, né? Mas não dar uma explicação como bordar, né? Então vou fazer as aulas completas, tá? Dos bordadinhos, e vai ter um molde para vender no Elo7. Então sempre eu vou estar avisando. Então esse molde aqui vai estar à venda lá na minha lojinha do Elo7. Os outros tem lá a colheita encantada, a casinha dos sonhos, vai ter a da corujinha. Então todos esses moldes está disponível no Facebook gratuito, tá, meninas? É só entrar lá e pegar. E tem mais uma surpresinha também para vocês lá no Facebook, que está fixado no primeiro comentário, tá? Na primeira postagem da página. Então vamos para o nosso bordado de hoje. Como vocês podem ver, nós temos duas rosas, né? Ficou lindo esse risco, adorei esse risco das rosas. As folhas, né? Até que tem uma eu esqueci de colocar aqui no meio. E daí a seguinte frase: floresça onde Deus te plantou. Eu ouvi essa frase esses dias, eu achei belíssima, assim, e eu queria ter para guardar para mim. Mas aí eu fiquei pensando com o que combinaria essa frase, né, para colocar no bastidor. Aí eu pensei, digo, combina com duas rosas, né? Aí eu digo, daí fiz o risco das duas rosas, né? E aí eu coloquei a frase em cima, tá? Então o molde vai estar à venda, tá? Eu vou mostrar para vocês o molde, tá? Então o molde vai assim para vocês. Aqui já tá no molde a posição dos riscos, tá? Como vocês devem bordar. Lembrando também que não precisa ser bordado ponto cheio, tá? Vocês podem bordar contorno só, tá? Então não precisa ser ponto cheio. Eu vou bordar ponto cheio, tá? Eu acho que fica muito bonito o ponto cheio, né? Para esse tipo de bordado. Então, meninas, vamos começar. Eu vou começar bordando as folhas, tá? Toda a parte de baixo das folhas. E aí depois eu passo para rosa, por quê? Porque as folhas, como vocês podem ver, elas estão embaixo, né? E a rosa tá por cima. Aí depois eu venho bordando por cima da folha. Então, primeiro a parte de baixo e aí depois a parte de cima. Claro que se vocês quiserem bordar de cima e depois ir bordando com cuidado a de baixo, mas eu acho que daria muito mais trabalho. Primeiro bordar de cima, depois bordar as folhas. Eu acho mais lógico as folhas e depois as pétalas, né, a flor. E aí, por último, daí a gente vai fazer o contorno das letras, tá?
Lembrando que eu vou usar aqui na parte de baixo um fio na agulha e depois aqui em cima eu vou ver quantos eu vou colocar, tá? Mas com fio na agulha, é a pintura de agulha, tá? Vocês estão vendo que tá em verde, tá? Antes estava amarelo, né? Agora tá em verde, tá melhorando, né? Então, esse aqui é o carbono, tá, meninas? Eu comprei aqui no armarinho. Carbono para tecido, tá? Você chega lá e pede, olha, um carbono para tecido. Então, essa parte aqui que é a mais clara, a mais assim viva, é onde tá o carbono, tá? E aqui é a parte onde não tem o carbono, tá? Ela é mais fosca e aí aqui é a parte mais lisa. Aí vocês pedem folha de carbono para tecido, elas têm lá. É uma folha bem grande, tá? Aqui tá dividido, tá dobrado em 4, tá? Mas ela é bem grandinha, você vê que dá. Até pra gente recortar conforme os tamanhos que vai estar usando, né? Do bordado e deixar o restante reservado. Também tem várias cores, tá, meninas? Lá tinha, pelo menos aqui onde eu fui, no armarinho aqui da minha cidade, tinha verde e azul, aí eu preferi o verde, tá? Mas aí vocês olham a cor que vocês querem, ou preto também, né? Porque daí dá pra bordar tudo. Aquele amarelo eu tenho porque eu gosto pra bordar quando é um tecido preto, escuro. Aí ele aparece melhor, né? Mas esse aqui eu acho que ficou assim, um carbono não muito forte, ficou uma coisa delicada, ficou bom, né? Então vamos começar o nosso bordado. Bem, meninas, então vamos começar nosso bordadinho, tá? Eu virei o bastidor, porque vai facilitar para eu bordar. Do outro jeito eu não ia conseguir fazer o bordado. Porque assim, bordando na mão é uma coisa, né? Bordando no suporte, né? É diferente, né? E aí, assim, e pra gente gravar também, daí é uma maneira diferente, né? Porque eu até posso bordar no suporte, né, de mesa, com ele, mas daí eu não tenho a câmera na frente, né? E aqui eu tenho a câmera, ó, bem na frente, né? Entre o bordado, vem a câmera e daí vem eu. E eu tenho que olhar por cima da câmera, né? Pra enxergar o que eu tô bordando, né? Então, por isso que às vezes é necessário a gente estar mudando. Bem, meninos, vamos começar a bordar então as folhas, né? Eu já risquei um pouco aqui, então como é que eu vou bordar essas folhas, né? Eu vou bordar um pouquinho escuro, mais escuro aqui, tá? Nesse meinho, para dar uma profundidade nessa folha. E aí aqui na beirada eu venho vindo com cores mais claras. Aqui nessa região eu vou estar bordando um tom mais escuro, tá? Porque tá mais próxima da pétala, né, da rosa. E aí depois aqui eu já venho vindo com claro e talvez aqui na beirada um mais clarinho, vamos ver como é que vai ficando. Como eu disse para vocês, meninas, o bordado, pintura de agulha é uma arte, né? Então normalmente a gente pinta aquilo que a gente acha que aqui é o mais lógico no bordar, né? Então a gente vai seguindo, não tem uma ordem correta, não, tal folha você tem que bordar tal cor, a outra você tem que, não. É livre, né? Por isso que eu já disse, pintura em agulha, é que nem você bordar uma pintura mesmo numa tela, né? Com tinta, então assim funciona. Só que com o fio é um pouquinho diferente, né? Então aqui eu tô usando 3 tons de verde musgo, tá? Então o mais escuro é o 846, tá? E aí depois eu vou vindo pro mais claro, depois eu vou mostrando para vocês. Então vamos começar o bordado. Outra coisa, tem algumas artesãs que elas marcam, aqui eu não vou marcar, tá? Com o fio escuro, porque como eu vou mudar 2 vezes de cor, então não vai ficar legal, né? Algumas artesãs, elas primeiro começam a bordar toda a parte de fora, e daí depois elas vêm bordar interna. Outras começam interno e vão indo pro lado de fora. Esse aqui eu vou começar interno, tá?
Respeitando aqui o risco da roça, tá? Vamos ver se eu não vou ter que colocar, acho que num bastidor maior um pouquinho, menina, senão vai ficar difícil para eu bordar, tá? Eu já retorno. Então, eu mudei aqui para um bastidor maior um pouquinho, tá? Por isso que é bom nunca cortar o tecido muito assim na medidinha aqui do bastidor, tá? Sempre deixe uma pequena quantia de tecido sobrando. Eu precisei dar uma ajustada ali, porque ficou um pedaço de tecido sobrando ali atrás, e daí tava me atrapalhando na hora de bordar. Então, aqui eu venho aqui bordando, olha, toda essa área, tá? Do meio, né? Bem do risco do meio. E agora eu vou vindo pra cá. Vocês vejam que tá ficando a aberturinha, né? Entre um ponto e outro, são os vizinhos que a gente vai fazendo. Aí depois eu só volto fechando. Porque aqui eu vou abrindo pra cá pra fazer um retinho pra eu bordar pra cá. Pra depois ter uma sequência bem certinha no fio, né? Lembrando que lá no risco, meninas, as folhas, elas têm igual a folha da rosa, né? Ele faz uns, né? Se vocês quiserem colocar, podem colocar, tá? Eu não coloquei, eu deixei o meu sem. Eu continuo usando só um fio na agulha, tá, meninas? Mas se vocês quiserem bordar outro modelo de folha aqui, também pode, tá? Aí vai do gosto de cada uma. Tem uns modelos bem bonitos de folha, pode também só contornar a rosa. Então, esse lado deu já da parte escura. Agora eu volto aqui nos primeiros pontos e preenchendo ali pra cima. Então, você veja que eu já começo aqui, eu vim vindo com os pontos assim, né? Por quê? Porque eu já vou virando, então aqui ele veio reto, mas aqui eu já vou virando ele pra esse formato aqui, né? Ali ele pegou bem no nozinho. Ver se eu consigo segurar um nozinho pro lado. O ruim de trabalhar com nozinho é assim, tá? Mas é que normalmente quando eu tô bordando, eu prendo diferente. Só que aqui com o bastidor, daí fica mais complicadinho, então o nozinho ele facilita, né? Então aqui a gente pega bem juntinho, tá? E vem vindo aqui pra cima. Tá vendo? Ó, depois facilita e eu vim subindo com os pontos. E aqui eu vou abrindo um lequinho pra cá.
Porque aqui nessa folha, ela tá fechada, ela tá por cima praticamente quase na metade da folha, né? Acho que eu já venho completo inteiro. Boto mais um cantinho aqui. E mais um pontinho aqui para fazer o cantinho. Mesmo que depois eu não use, ele fica por baixo esse ponto. Mas caso eu precise, o ponto já vai estar aqui. Então, agora eu venho aqui, ó, preenchendo. Pintura em agulha, meninas, é só paciência, tá? É bem devagarinho. Eu sei que olhando assim no início, quando você olha, acho que eu nunca vou conseguir bordar. Consegue sim. Eu também no começo, nossa, quando eu vi, eu amei assim, mas eu assim, meu Deus, nunca que eu vou conseguir bordar isso. E eu comecei aos pouquinhos, sabe? Fui assistindo aula aqui, aula lá, antes não tinha tanto, que nem tem hoje em dia, né? Era bem menos, assim. Comprei alguns cursos também para aprender a fazer direito. Mas é interessante que eu fui procurar um curso de rosa e não achei, nem curso, nem aula de rosa bordada. Achei até um, mas daí não tinha nem molde, nem nada, não tinha nem como bordar, né? Só como assistir aula. Nem para vender, nem para... Aí eu digo, daí também não... Então, aqui ele já estaria pronto, né? A parte mais escura. E agora a gente vai subindo com essa parte escura. Volto, agora eu vou preencher um lado e o outro lado, os dois lados ao mesmo tempo. Aqui eu vou colocar mais um pontinho. São pontinhos pequenos, tá, meninas?
ok? Então, bem escuro eu virei até aqui só. Claro que depois, se vocês quiserem ir até na parte bem de cima lá, vocês podem ir, mas eu acho que até aqui ele vai ficar legal. É aquilo que eu falei pra vocês, vocês vão olhando e vão bordando, né? Então, agora eu vou bordar um verde musgo mais clarinho, só que esse aqui tá sem o número, tá, meninas? Então, eu não vou saber qual é o número desse, mas deve ser esse aqui, olha, 846, e esse ali é mais clarinho, olha, você pode já. Pela câmera não enxerga muito, mas ele é mais claro que esse, tá? Então, vamos começar. Bom, então agora vamos bordar o verde um pouquinho mais claro, tá? É o 267. É um tom do musgo mais claro. Vejo que eu venho mesclando dentro do ponto anterior. Pode comprar aqueles fios que já vem mesclado também, sabe? Aqueles verde bonito, tem uns verde tão bonito mesclado. Aqueles também dá pra bordar, tá? O mesclado fica bem bonito. Às vezes tá aprendendo, né? Daí não quer. A gente tem medo também de estragar fio, né? Aí então compra aquele mescladinho e vem lidando com o mescladinho, daí depois vai só mudando já para as cores mais certinhas, né? Pode também bordar com fio de crochê, linha de costura também. Eu bordei muito com linha de costura no começo, porque eu tinha medo de estragar fio de bordar, o fio de meada, que é mais caro, né? Eu bordava com fio de costura. Colocava 2, 3 fios na agulha e bordava. Até eu aprender bem, daí depois eu já passei a bordar com fio normal, de meada. Agora eu bordo um lado, depois eu bordo o outro lado, tá? Fica mais fácil.
Agora aqui eu já começo a pegar no meinho, tá vendo? E vou subindo ali mais a parte do meio só. Agora eu venho descendo. Às vezes vão puxando um pouquinho, tá? Que às vezes o tecido do bastidor, ele vai soltando. Normalmente eu dobro um pedaço de tecido, depois eu vou prender um pedaço de tecido ali para ele não ir escorregando. Às vezes o MDF ele é bem lisinho, né? Ele vai soltando ali. Sempre fechando bem, tá, meninas? Os pontinhos. E se ficar algum pontinho, vocês vêm aqui. Coloca mais um no meio.
Então, aqui seria até aqui, tá? Então, continuando, eu já troquei o fio. Agora, eu vou bordar o 265, tá? Eu vou colocar aqui só para vocês indo tendo noção das cores. Olha, eu comecei com um tom escuro, um tom médio e um tom claro agora. Tá? Aí, depois aqui no meio ainda a gente faz ali também o nervinho ali da folha, né? Aqui ainda faltou um pontinho. Aqui vem preenchendo agora com esse. Aí vem bordando o meio também. Vou virar só um pouquinho. Aqui ainda vai mais um pontinho aqui no meio. Já peguei outro muito para cima. Mas é só completar aqui. Só vou desmanchar o nó. Pronto. Mais um pontinho ali. Agora eu posso vir aqui também, ó, um pouco antes. E mesclar um pouquinho mais. Vejo que eu tô pegando entre meios fios, tá? E dou uma pequena clareada pra cá.
aqui mais um pouquinho. Prontinho. E aí a gente terminou a folhinha. Aqui depois, tá? Eu venho com escuro e vou fazer essa ranhurinha aqui dela, tá? Daí com um tom mais escuro. Bem, meninas, então bordar folha é assim, tá? Eu vou fazer o mesmo sistema em todas as outras. Nessa aqui eu vou bordar inteira escura, porque essa aqui ela tá bem atrás, tá? E assim eu vou bordando sucessivamente todas elas. Aí depois eu trago pronta já para mostrar para vocês, tá? Eu achei assim que ficou lindo, ficou perfeita as 3 cores, né? Talvez pela câmera não dê para vocês visualizarem muito bem a cor, por causa da própria, né? Mas ficou muito bonito, não é uma cor tão escura, talvez, que esteja aparecendo, mas não sei não, se dá para ver bem. Mas eu achei que ficou bem delicado, assim, ficou bem bonito. Bom, depois, no terminar toda a peça, né, que daí a gente vira do lado certinho e começa a bordar o rosa, aí já cai mais claridade também, tá? Daí talvez dê pra visualizar melhor. Mas eu achei que ficou bem legal. Então, meninas, termino de bordar todas as folhas, daí eu volto, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito, muito longo se for bordar cada folha. Então, o sistema vai ser o mesmo, tá? E também aqui utilizando pontinhos mais curtinhos, tá? Menores. Então, veja que ficou bem cheinho. Ela tá assim, bem repolhudinha, como é que a gente costuma dizer, né? Então, espero que vocês tenham gostado até aqui. Aí eu volto depois com pronta pra gente começar daí já a bordar a rosa. Então, meninas, como um passe de mágica, né? As folhas estão prontas. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Olha como que ficou. Vou virar aqui para vocês visualizarem bem, tá? Eu bordei da mesma maneira, tá? Que eu bordei a primeira aqui, que eu expliquei para vocês. Apenas aqui eu fui colocando um pouquinho de luz mais aqui mais nas partes, digamos, mais visível, né? Que seria a parte de cima. Aqui eu coloquei só na pontinha, porque é uma folhinha que tá mais na parte de trás. E aqui é só ir olhando assim a composição, né? Tipo aqui eu deixei mais escurinho aqui, mas eu coloquei mais luzes pro lado de cá, né? Como se a folha estivesse... Então, você veja que aqui, quando eu dou a claridade aqui, e aqui essa outra folha, como é só a metade de uma folha, então o escuro, ele dá profundidade, e a claridade já diz, claro, vem pra frente, né? Então, vocês vejam que ficou o clarinho aqui, ele deu todo um toque aqui para essa folha aqui de baixo, né? Levantou ali a folha, digamos assim, né? Aí, essa aqui eu vim aqui, bordei mais no meio, porque como é uma folha, digamos, inteira, né? E daí e ela tá inteira e tá inteira para claridade, né? Então, eu vim aqui, bordei o escuro aqui, porque aí vem a pétala da rosa, que a gente vai estar unindo aqui na folha, né? Aí, mais ou menos aqui, a metadezinha eu bordei com um tom um pouquinho mais escuro e aqui com um tom bem claro, que eu já passei para vocês as cores. Aqui também eu deixei, olha, um tom, procurei deixar um pouco mais escuro aqui na junção, né, da folha. E vim aqui também escurecendo, sempre junto da pétala, né? E a claridade mais para beiradinha. Tá? Por isso que eu gosto de bordar desta maneira, porque eu consigo mesclar da maneira que eu quero a folha, né? Mas também aquilo que eu falei, se você pega o risco e vem bordando primeiro toda a parte clara de fora, né? Digamos, é uma peça que você já bordou algumas vezes, já a mesma peça para vender, digamos assim, né? Aí você pode também vir bordando a parte mais clara, né? E aí depois embordando a parte escura. Eu gosto de fazer dessa maneira, ok? Então, como vocês estão vendo, meninas, não tem muito segredo, né?
O segredo é só a gente ir olhando, a gente estudando, a gente imaginando onde pode ficar o escuro, onde vai ficar o mais claro, né? E aquele negócio que eu sempre falo, não gostou, desmancha e faz de novo, né? Não tem problema nenhum desmanchar. A gente, de vez em quando, eu desmancho, né? Ah, não gostei como ficou essa pétala aqui, ficou estranho, tá? Eu vou lá e desmancho e faço de novo. Aí vou fazer de uma outra maneira, tá? Então agora, meninas, vamos começar a bordar as pétalas, né? As pétalas, primeiro a gente vai bordar essa aqui, né? Então, até aqui uma alturinha, eu vou vir com um tom de rosa mais escurinho, tá? E aqui nas beiradas, eu venho com rosa bem claro, tá? Aí depois, porque assim, como ela não é uma rosa assim muito grande... meninas, desculpe que eu tô ruim da garganta com esse frio. Aí depois eu vou vir aqui com os fios de um tom bem escuro, tá? Só para fazer, digamos assim, uma profundidade. Mas primeiro aqui eu vou trabalhar com 3 cores, 1, 2, 3, 4 cores de rosa, tá? Que é um bem escuro, tá? Pro início, aí um médio e um bem clarinho nas beiradinhas, assim, para fazer como se a pétala fizesse uma volta aqui. Então, por isso que eu preciso dessa claridade. Primeiro eu preciso aqui o escuro para fazer a profundidade e aqui é para fazer como se fosse a volta da pétala, tá? Que é a parte mais clara daí. E aí depois aqui também, se eu achar necessário, eu venho colocando daí um tom mais escuro aqui, só para aprofundar mais a pétala. Mas aí depois a gente vai estudar juntas, onde vai ficar esse bem escuro, ok? Então agora, para esse nosso primeiro começo ali, eu estou usando o rosa, o 33, tá? Então, eu vou vir aqui, dou risco aqui para baixo. Eu vou começar aqui do meio, tá, meninas? Daí eu vou marcando com o meu fio, porque assim, no risco que vocês vão receber, tá? Eu andei até rabiscando o risco. Aqui no risco, olha, já vai estar aqui a posição, tá? O sentido que vai o fio, tá? Então, esse risco é o sentido que vai o fio. Na hora de vocês passarem esse risco pro bordado, não precisa pôr o risco, tá? Vocês podem deixar sem. E aí, fazendo do jeito que eu estou fazendo, ou então aqui também, vim aqui com o lápis, tá? E aí, vocês marcam o sentido do fio. Eu gosto de fazer com o fio. E eu gosto de começar do meio, porque daí o meio eu sei que é uma parte mais reta e o restante vem dando a volta. Por ser uma área muito grande, né? Aí a gente divide assim, aí depois não tem erro. E agora eu começo a bordar. Eu pegando ali no risquinho, né? Aqui vejo que eu não vou colocar muito grande os pontinhos, tá? Vou colocar mais um aqui entre o ponto e a folha. Só vou completar aqui né?
Agora eu já deixo um pouquinho de espaço ali, para depois eu vir com uma cor mais clarinha um pouco. É como eu disse, meninas, é pintura de agulha, né? Então é ir pintando, é aquilo se imaginando como que você quer que a peça fique, né? Não tem assim, não, olha, tem que ficar assim, tem que... Não. Vai ficar do jeito que você quer que fique. Claro, a não ser que é uma encomenda e aí a pessoa diz, olha, eu quero assim, assim, né? Daí é diferente, né, o trabalho. Mas aí vocês vão pensar, mas pode começar a bordar daqui pra lá? Pode. Daí vocês vão começar com o bem claro, aí depois com o médio e com esse mais escuro. Ou se vocês quiserem bordar tudo com uma cor só, também pode. Só vai seguindo vai seguindo o fio só, né? Também pode ser bordado tudo com um fio só, fica bonito também. Então, digamos, vou com essa rosa, e como o sentido do fio é diferente, né? Então, ele marca bem o fio diferente. Ele forma bem a rosa, né? Bem certinho, as pétalas da rosa, né? E assim, meninas, eu gravo bem pertinho, tá? Porque eu quero que vocês vejam como vai os pontos, né? Às vezes até para ficar mais bonito o vídeo, a gente até pode bordar mais longe, mas aí vocês não vão enxergar bem, né? E assim não, assim vocês conseguem ver bem certinho onde tá indo os pontos, né? E outra coisa, meninas, um bordado nunca vai ficar igualzinho ao outro. Você pode fazer 10 peças vai ficar diferente, tá? Porque o bordado influencia até o humor da gente, sabia? Se você estiver estressada, com pressa, ou, né? Às vezes a gente tá mal-humorado também, somos humanas, né? Aí puxa mais, puxa menos, coloca mais ponto, coloca menos ponto. Preço artesanal, né? Não é produção, né? E aqui, olha, meninas, como eu já fiz lá, eu já tenho, né, mais ou menos o sentido do fio. Agora eu venho aqui só preenchendo. Mas se vocês quiserem, vocês podem marcar a primeira peça toda, depois embordando a pétala toda, né? Aqui ainda vai mais um pontinho.
Ok, meninas? Então, agora eu vou voltar aqui, só vou aumentar um pouquinho a coisa aqui nessa regiãozinha, tá? Aí eu já volto com o mais claro pra gente estar bordando, tá? Às vezes quando vocês chegaram aqui, mas vocês acharam aqui que falta mais, ou vocês terminam o fio, ou então quando é uma regiãozinha assim, vocês vêm fazendo assim, ó, que vocês não querem terminar o fio, vocês estão bordando no bastidor, né? Porque depois vai bordar por cima, então tudo isso aqui vai sumir. Vocês vêm passando com o fio assim, ó, vai prendendo, tá? E aí eu já cheguei aqui aonde eu queria chegar de volta. E aí também a questão diminui nó atrás, né? Também estiver fazendo com nozinho. Ou então vem ali atrás e passa, né, por baixo do fio, arrebenta e começa de novo. Mas eu acho que assim deixa mais limpa a parte de trás. Diminui bastante, né? Depois vai bordar por cima, então daí ninguém vê, ok? São truques que a gente vai aprendendo, né? Se bem que normalmente bordado que a gente vende no bastidor vai um acabamento atrás, mas tem bordadeiras também que não, que elas gostam de deixar os nós, os fiozinhos aparecendo atrás, né? Aqui sim, agora eu termino o fio, ó. Aí depois eu venho bordando aqui por cima, não aparece nada. E lá atrás fica mais bonitinho, digamos assim, mais limpo, né? A parte de trás. Tá? Bem, agora eu troquei já o fio da agulha, a gente vai usar o 26, tá? Que é um tom um pouquinho mais claro. Aí esse aqui eu já venho encostando ali na folha, tá? Vou mesclando um pouquinho dentro do último rosa. Os bem-te-vi hoje estão animados, acordaram com a corda toda hoje, pelo visto. Aqui acho que pegou bem no nozinho ali, vamos ver se nós conseguimos passar, senão vou ter que... Às vezes acontece isso também, tá, meninas? Vai puxando a agulha bem com cuidado, principalmente essa aqui que é fininha, ela quebra bem fácil, mas foi, ó. Mas ele tá bem no nó. É que esse espaço que vai ficando aqui, tá, menina, já é pra parte mais clara daí. Eu vou virar só um pouquinho aqui, só pra facilitar, porque senão eu vou entortando todos os pontos.
Também vocês podem reparar que são pontinhos pequenos, mas olha, eu tenho aqui um curto, um longo, um curto, tá? Às vezes é milímetro ali, é muito assim, muito pequenininho a diferença, né, de um ponto pro outro. Mas ele já dá um resultado assim bem bom. Aqui eu penso, eu vou bordar agora de manhã porque tem pouco barulho de caminhão na rua, né? Aí começa os aviões, é hora dos aviões, né, irem. Sim, o povo tem que trabalhar, né? Muita gente vai trabalhar e vai uns viajar, né? Outros passear. Leva carga, né? Que a gente precisa, comida, levam tudo, né? Aí não dá para reclamar. É que nem caminhão, né? Não podemos reclamar porque é eles que trazem tudo pra gente, né? As pessoas dizem, nossa, mas deve ser incômodo. Não, com o tempo a gente acostuma, a gente nem liga. O problema é que os outros não estão acostumados, né? No barulho, mas faz parte da vida, né? Aqui, meninas, vocês devem estar olhando e perguntando, mas não tá aparecendo, né, digamos, de uma cor para outra, né? É que eu não queria, assim, algo muito, digamos, colocar um tom bem escuro, daí um já mais, sabe? Eu queria um degradê bem assim, bem levinho mesmo, sabe? Porque a rosa, cor de rosa, se você olhar, ela vai bem levinha, ela vai assim, bem suave, né? Um tom para o outro. Aqui eu já venho aqui junto, aqui ela, porque ela é o tom mais claro, né? Aqui na folhinha. Aqui eu procuro unir bem, tá? Ainda faltou um pontinho aqui. Que eu venho colocando mais um pouquinho.
Vou bordando essa primeira, tá, meninas? Aí depois eu vou bordando as outras, já vou trazendo assim o passo a passo pronto para estar mostrando para vocês. Para que o vídeo não fique assim muito longo. Pois ainda a gente tem as letras, né, para bordar. Lembrando que o molde está disponível na lojinha, tá? Lá no Elo7, tá na descrição do vídeo. Molde, o risco, eu costumo dizer molde porque eu fazia boneca, sabe? Vocês não liguem. Se ficar alguma dúvida, você pode deixar nos comentários também, que eu respondo. Então, agora eu vou parar aqui com esse tom mais claro. Aí eu vou vir aqui, tá? Já termino o meu fio aqui. Então, agora eu vou usar o 24. Tá? Eu venho aqui fechando, porque eu vi que tinha que dar um espaçozinho, não tava bem fechado. Às vezes, quando vocês tiverem dificuldade de saber aonde vai o fio, vocês só fazem assim, ó. Só puxam o fio, tá vendo, ó? Ele já te diz, olha, tem que ir aqui, ó. Às vezes a gente fica ali procurando aonde que é que eu vou colocar. Que ainda faltou um pontinho bem aqui. E agora eu venho descendo. Aqui também, olha, é que eu vou pôr aqui. Vejo, meninas, que eu tô mesclando bem, tá?
E aqui, olha, meninas, eu vou procurando colocar bem por cima da folha, tá? Não tô assim pegando pontos, mas principalmente no primeiro fiozinho ali da folha. Porque eu não quero que fique separado aqui, eu quero que entenda assim, que a pétala tá por cima da folha, sabe? Então aqui, olha, eu tenho pontinho, eu vou pegando aqui. Porque às vezes o tecido, quando você vai bordando, ele parece que fica uma falha ali, né? E eu não quero essa falha. Lembra quando a gente estava bordando as folhas que eu falei para vocês que eu colocaria ponto a mais depois? Se eu não utilizasse, eu bordaria por cima, então é que nem essa folha aqui. Olha, porque a minha pétala vem vindo aqui por cima da folha, ela não tá por baixo. Então, se eu vim diminuindo aqui, depois ir aumentando, então parece que a pétala ficou quebrada ali, né? Ficou estranho. Porque o risco é algo só pra gente seguir, né? É só pra gente saber para onde a gente tá indo, né? Mas o bordado em si, daí depois, na hora de bordar, a gente modifica. Tá vendo, ó? E agora ela vai ficando, ó, o sentido é da pétala inteira, não como se tivesse ali viradinha ou tal, e eu acho que fica mais bonito. Claro que pode ser, porque dela vai fazer curvinha ali, né? Mas eu já prefiro que a pétala aqui, ela fique inteira caída para a parte de baixo. Que ainda faltou um ponto. Mas aqui daí vai de gosto de cada um, tá? Então, vocês podem ver que sempre eu pego um pouquinho pra frente, né, o ponto, e aí depois eu volto preenchendo, porque daí me facilita eu fazer a volta, tá? Eu acho que dessa maneira os pontos ficam bem mais bem distribuídos, né? Aqui eu pego um pouquinho pra frente, olha. Ó, o próprio, tá vendo? O fio, ele mostra onde eu tenho que ir com a agulha. Aqui. Depois em preenchendo esse espaço. Facilita pra ir dando a volta, né? Porque assim aqui, o meu espaço aqui embaixo, ele é maior do que a da carreira anterior, né? Por isso que eu faço assim, daí facilita. Também daí não entorta os pontos, né? Eles ficam bem fofinhos. Aqui eu já posso pegar um pouco mais aqui pra frente.
Ok, meninas? Então, vocês vejam que a primeira pétala já tá formada. Eu vou bordar depois a parte de cima, tá? E aí depois eu vou vindo colocando uma sombrinha mais aqui, né? Deixar um pouquinho mais escuro essa região aqui, né? Daí vai aparecer bem esse tom, esse tom e esse tom. Por enquanto não tá dando assim para ver muita diferença, né? Mas depois que quando eu colocar a parte mais escura, vocês vão perceber. Bem, meninas, espero que até aqui vocês tenham gostado, né, da aula. Eu vou bordar essa pétala aqui, vou bordar essa aqui, daí depois eu já trago pronta, tá? Então, pelo sentido que tá no risco, tá? É só vocês olharem no risco lá. Então, vai estar assim, né? É escuro, daí mais claro e a beirada mais clara. Escuro, né? Daí vai indo pro mais claro. Mas depois eu venho mostrando passo a passo para vocês, só para não ficar assim muito longo. Meninas, se vocês estão gostando até aqui, compartilhem lá para mim, dê o like, né? É importante. Me sigam, não, seria outra palavra que eu queria dizer, me acompanhem, me sigam não, porque eu sempre brinco aqui na minha casa, o pessoal diz, eu vou te seguir lá, não. Eu digo, não, siga. Eu digo, não tem que me seguir, eu não sei para onde eu vou, né? Eu digo para eles, vocês têm que me acompanhar, né? Aí a gente acompanhando quer dizer que tá indo 2 ou 3 ou mais juntos, né? E a gente tá tentando criar alguma coisa ou melhorar alguma coisa, né? Então, eu, de agora em diante, não vou dizer para vocês me seguirem, eu vou dizer para vocês me acompanharem, tá? Então, meninas, terminando as 2 pétalas, eu já volto pra gente continuar o bordado. Bem, meninas, então, continuando. Eu bordei, né, a pétala aqui da lateral, tá? Estou começando a bordar essa aqui, que é a parte do meio, tá? Eu ainda não terminei. Bordei aqui a outra lateral, tá? Aqui é mais uma pétala, tá? Que tem aqui por fora, e aí eu bordei essa aqui por dentro, tá? Então, agora ainda falta bordar essa e a parte do miolo da rosa. Eu queria mostrar uma coisa aqui pra vocês, justamente aqui, olha, essa virada aqui, tá? Então, essa virada, ela vem aqui assim, tá? E vai pra lá. E aqui fica a parte mais escura, que é a parte interna da pétala. Então, essa aqui seria a parte de fora da pétala, e essa aqui é a parte interna da pétala, tá? Mas vocês vejam que aqui, quando eu vim bordando, eu não vim bordando ela normal, em pezinho. Eu vim deitando, tá? Por quê? Eu vou mostrar aqui no risco. Deixa eu colocar o risco aqui. Porque aqui no risco, olha, ela tem essa dobra, digamos aqui, né? Então, ela vem com essa dobra aqui, que seria a parte branca, né? E aqui um pouquinho o rosinha aqui por dentro, tá? Então, como aqui não é assim, um tamanho muito grande dessa rosa, eu vou medir para vocês estarem vendo o tamanho da rosa. Então, o que eu fiz? Eu vim bordando ele assim, tá? E aqui eu comecei a vir colocando mais de pezinho, tá? Então, eu já ensinei nos outros vídeos, né? Como é que a gente vai fazendo essa mudança, tá? E daí ele ficou assim, então ele veio mais assim, digamos, de comprido aqui, e aqui foi ficando mais de pezinho, tá? Então, aí eu vou fazer aqui também, nessa pétalazinha também, eu vou bordar nesse mesmo estilo, tá? Todas essas que tem essa voltinha, tá? E aqui vai tudo retinho como está. Aqui é só acompanhar o risco, tá? Do fio. Então, eu vou medir para vocês, só para vocês terem noção, porque assim, quando é uma rosa maior, né, o risco, digamos, eu decidi bordar ela maior, ela é uma maneira, fica mais, facilita mais bordar, porque todas as peças aí vão ficar, todas as pétalas vão ficar bem maior também, né? Então, veja aqui que essa aqui, ela está com 3,5, tá? Por 4, digamos, o bordado inteiro. Mas só a rosa, então, seria aqui 3,5 por 3, tá? Então, ela é bem pequenininha, ela não é grande, né?
Agora, se ela fosse maior, aí seria mais fácil da gente estar bordando para ela ser maior, né? Aí os detalhes também ficam mais visíveis, né? Então, até para colocar os pontos, então eu colocaria pontos maiores, né? E aí ficaria bem tranquilo assim para bordar como foi esse aqui, né? Que são pétalas maiores pro lado de fora. Mas nada que impede de bordar. A gente só vai, como eu costumo dizer, a gente só vai colocando os truquezinhos. Aqui também vocês podem ver que eu vim pegando, tá? Aqui nessa partezinha, porque essa parte tinha que ser branca, tá? Então, porque é a volta da pétala que vai estar por cima dessa aqui, ok? Então, até aqui eu vim com uma parte branca e aqui a parte normal, que é o centro da rosa que está subindo, tá? Bem, meninas, eu vou terminar de bordar ela. Na próxima aula eu vou trazer ela já pronta, bordada, tá? Aí eu vou ainda mesclar aqui com uma cor mais escura, tá? Que eu estou usando aqui, que vai ser o 43, que é esse aqui, tá? Então, é uma cor mais escura pra quê? É justamente pra gente dar mais profundidade aqui, tá? É só alguns fiozinhos que eu vou estar colocando, tá? Em toda a peça daí. Então, primeiro eu vou bordar e depois eu venho decidindo aonde eu quero mais escuro, ok? Então, provavelmente vai ser assim, olha, aqui onde junta, aqui nessa parte, né? Nessa região que sobe também um pouquinho. Então, tudo para ir dando uma profundidade, ok? Então, eu vou bordar, meninas, e daí na próxima aula eu trago já pronto, tá? Essa parte. Aí eu já venho e já vamos começar daí a bordar as letras, tá? Porque assim, aí essa aqui é a mesma maneira, é igual bordar essa aqui, né? Porque também ali, olha, tem o sentido do risco, tá? Então é só vocês ir acompanhando o sentido do risco, não tem, assim, é muito segredo, né? Outra coisa, meninas, ai, mas eu gostei da frase, mas eu não quero bordar rosa. Vocês podem pegar a frase, né? No computador e colocar outra coisa aqui, né? Colocar um outro tipo de flor ou qualquer outra coisa que vocês queiram colocar. Ai, mas eu gostei das flores, mas não gostei da escrita. Ótimo, você vai lá no computador, coloca na tela, né? Porque ele vai estar em PDF, aumenta, diminui e tira só o risco da rosa. Ou se vocês forem fazer que nem eu fiz, com digamos assim, com o... Ai, agora até esqueci com o carbono, eu esqueço às vezes o nome das coisas, eu tenho tanta coisa na cabeça. Então, com o carbono, aí vocês tiram só a rosa, tiram só a frase, né? Então, você veja que um risco, ele tem 1001 utilidade, né? Então, ok, meninas, eu vou terminar de bordar, então eu já trago pronta essa parte e a gente já pula para a parte das letrinhas, tá? Então, terminei de bordar a rosa, quer dizer, ainda falta colocar a parte da profundidade, tá? Aonde que vai a profundidade? Aqui, tá? Nessa região. É onde vocês podem ver que tem uma parte que até no vídeo ele parece mais escuro, tá? Então, aqui é onde eu vou colocar só um pouquinho daquela cor mais escura que eu falei pra vocês. É só alguns fiozinhos, assim, só para ela ficar mais, como se fosse mais profunda mesmo. Aqui, como vocês podem ver também no vídeo, né? Ela já dá um sinal de que ficou mais escuro, tá? Aqui também, vocês podem perceber. Aqui é onde eu coloquei o rosa mais escuro, tá? Esse aqui de cima já olha, pode ver o rosa mais claro, aqui o rosa mais escuro, tá? E aqui o rosa bem clarinho, ele é quase um branco, ok? Então, aqui também eu vim colocando o rosa bem clarinho, tá? Então, aqui eu tenho rosa médio e o rosa mais escuro. Então, você veja que de longe a gente consegue ver agora a diferença de um rosa para o outro. No início aqui, lembra que eu falei para vocês que dava a impressão que estava tudo igual, mas não estava não. Tem a diferença, mas a gente só percebe depois praticamente quase do bordado pronto, né? Digamos assim. Bom, meninas, eu confesso para vocês que né, Sueli, eu prefiro uma rosa grande para bordar.
Eu já não sou muito fã de bordar coisinhas pequenininhas assim. Por quê? Porque é um troca, troca, troca de fio, e é mais demorado, né? Fica delicadíssimo, né? O bordado, fica lindíssimo o bordado. Mas é um troca-troca assim de fio que nossa, né? Então eu prefiro fazer uma peça bem maior, né? Parece que daí o bordado rende mais, pelo menos na minha impressão, assim. Mas é porque eu gosto de peças maiores, né? Mas enfim, então a rosa tá pronta. A outra eu vou bordar da mesma maneira que eu bordei essa aqui, tá? Lá no risco já tem, né, a posição dos fios. Foi super fácil de bordar, tá? Ainda mais você olhando assim, né? Até eu vou dizer para vocês que quando vocês forem bordar, imprimam o bordado, tá? Numa folha para vocês terem sempre na mão. Aí, onde vocês forem, digamos, eu gosto de bordar sentada lá no meu quarto, assistindo uma TV, ou eu gosto lá na sala, assistindo uma TV, e aí você já tem ali né, o risco, tá? Ou então tira um printer, né, da tela, do vídeo, né, que eu estou ensinando, e daí vocês também podem estar olhando, tá? Ou então bordo perto do computador, e aí vocês sempre vão poder dando, né, tendo uma ideia assim. Pode mudar? Pode. Não gostei disso aqui, vou mudar, vou colocar de outro jeito. Pode trocar as cores também. Aí vai digamos assim, vai né, do que cada um gosta, tá? Então, meninas, a rosa, essa outra eu vou bordar depois, tá? Agora vamos passar então para as letras, né? Então vamos começar a bordar a letra, só vou arrumar as coisas aqui, a gente já volta para bordar. Aqui hoje eu solto assim, ele aparece, vai embora, aparece, vai embora. Às vezes pode ser que na metade fique com uma sombra, dá para ver uma sombra aqui. Mas eu já mudei várias vezes a minha mesa de trabalho e o único lugar que eu achei que ficou legal é assim. Eu vou virar só um pouquinho aqui, só a questão para eu começar a bordar. Então, na frase, né? Floresça onde Deus te plantou, tá? Então, eu vou começar bordando o F aqui, tá? Então, eu vou bordar primeiro essa parte aqui de cima, depois eu venho bordando a parte... Não, ao contrário, bordar daqui pra lá, tá? E daí depois eu bordo a parte de cima. E tanto faz também. Porque aqui, olha, também se eu venho bordando aqui, eu desço aqui, depois eu vou ter todo... É melhor, então, começar pelo... Tá certo. Às vezes a gente confunde um pouco as coisas, tá, meninas? Mas esse aqui é primeiro, e daí depois a gente vai... Porque daí aqui vai pegando já tudo juntinho, né? Fica mais legal, eu acho. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar para bordar o ponto haste, tá? Pode ser ponto contorno, tem vários pontos, né? Eu gosto do ponto haste, sempre para bordar. Então, aqui, ó, coloquei o meu fio lá, puxo ele aqui com a mão, né, pro lado esquerdo, tá? Coloco o fio um pouquinho mais aqui para frente. Venho com a minha agulha aqui bem no meio do ponto, tá? Esse aqui é só o início, tá? Ó, bem no meio do ponto. E puxo. Puxo de novo aqui pela minha esquerda, então o fio sempre vai ficar pro lado esquerdo. Apenas em algumas voltas vocês vão perceber que a gente vai ter que mudar pro lado direito. Porque senão ele não faz a correntinha. É tipo uma correntinha, né? Um enroladinho, né? Eu digo, parece um espiral assim, né? Melhor dizendo que um enroladinho. Tá vendo? Olha, já vai formando. Aqui também vocês podem bordar a cor que vocês quiserem, tá? Eu vou bordar no preto.
E aqui, meninas, ao invés, que nem da rosa, que eu usei um fio só na agulha, tá? Aqui eu tô usando 2 fios, ó. Por quê? Porque eu quero que fique com mais relevo, tá? O escrito. Aqui ficou meio contramão pra mim bordar. Tá, virar mais pra lá. Deu certo. É que daí eu me entorto inteira aqui pra bordar. Aqui, meninas, nessas voltas, é aquilo que eu sempre falo. Vai colocando pontinhos mais menores para fazer a volta. E aqui, olha, sempre vai pegando no final do ponto do meio anterior, tá? Então, vocês veem que aqui sempre fica um espaçozinho, olha, sem fio, tá? Aí, puxa. Então, é no final desse aqui, olha. Eu venho aqui, pulo aqui. Quando eu puxo, ele faz uma argolinha, ó. Então, eu venho aqui no final do ponto anterior. E pego nele. Ok, meninas? Então, até aqui deu para entender. Eu vou terminar, depois eu volto começando esse aqui, daí a gente vai fazendo pelo menos umas duas letrinhas ali, só para vocês terem uma noção de como continua, tá? Aqui, meninas, eu já dei um início aqui, tá? Porque é igual ao que a gente fez aqui. Agora eu só vou ensinar vocês como fazer o término. Deixa eu puxar um pouquinho mais para trás, que ficou muito para frente, aí ficou batendo. Então, eu venho, ainda vou fazer mais um pontinho aqui. É que assim, a gente bordando ele bem de perto é uma coisa, bordar de longe é outra. Aí você fica procurando o ponto ali. Ok? Eu venho mais um pontinho aqui, tá? Só pra fazer a voltinha ali, senão ele não vai deixar fazer a volta. E agora eu termino assim, então tô aqui, venho aqui, eu vou só colocar um pouquinho mais aqui pra frente, tá? Claro que quando é um reto, daí não precisa nem fazer a última, você já passa pra trás e terminou, tá? Então, aqui agora estaria terminado, né? A parte de cima com esse aqui. Agora eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho que vir aqui agora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá por trás, tá? Eu vou passar o fio, pelo menos em 2 alcinhas lá na parte de trás, tá? Na segunda alcinha eu vou dar um ponto de acabamento, tá? Pontinho. E daí eu passo mais um e deixo o fio, 1 ou 2 e deixo o fio bem presinho atrás, tá? Bom, já terminei lá, comecei o fio aqui.
Aqui agora vocês testam do gosto de vocês. Querem passar por cima o fio ou fazem pela parte de baixo, tá? Aí vem, faz o pontinho aqui, tá? E aí passa por baixo, ok? Eu vou fazer por cima. Então, puxo lá pra cima, lembrando sempre pro lado esquerdo o fio. E tem momentos que vai ter que mudar pro lado direito. Então, eu venho, prendo aqui, tá? Seguro lá, sempre vou segurando. Esse bordado aqui na mão é bem melhor de fazer do que fazer aqui no suporte, tá? Então, aqui eu não vou pegar aqui, tá, meninas? Eu vou pegar aqui depois do risco. É como se eu tivesse começando, tivesse começando e começando. Deu pra entender, né? E ele ficou bem bonitinho por cima, olha. Tá? Agora, eu vou seguindo em frente ao meu bordado. Aqui, meninas, eu vou fazer pontos menores, tá? O bordalete é bem delicadinho mesmo. Então, eu vou como escreve, tá? Continuo com os 2 fios na agulha, eu vou até o final com 2 fios na agulha agora. Lembrando que esse aqui eu fiz para um bastidor de 14, tá? Mas vocês podem fazer maior, qualquer outro tamanho que vocês queiram. Eu passei pro 18 só para facilitar para bordar. Por isso que ficou menorzinho tudo, né? Aqui, olha, bem pequenininho o pontinho. Agora vem sim aquilo que eu falei para vocês, tá? Porque agora aqui, olha, se eu colocar pro lado direito, vocês vê que não vai dar certo. Então, eu deixo ele pelo lado direito. Eu venho aqui, tá? Então, olha. Lá pra cima, pelo lado direito. Venho aqui na pontinha, olha, tá vendo? É que pra eu bordar aqui com o bastidor fica diferente, olha, mas ele tá pro lado direito, tá? E daí ele forma a voltinha, olha, tá vendo? Aqui eu venho com um pontinho menorzinho, tá? Bem pequenininho. Agora aqui sim, eu volto pro lado esquerdo. É só uma vez ali que eu coloco pro direito. Eu já vou mostrar pra vocês, vou fazer só mais um pouco. Olha, então vocês perceberam que aqui, olha, a voltinha ficou bem bonitinha. Se eu não tivesse trocado aqui, aqui ia ficar parecendo um ponto, sabe? Então, por isso que a gente troca ali. Aqui também eu venho direto por cima, olha. Aqui posso colocar um pontinho maior, porque é mais retinho ali.
Aqui vejo que eu já tô segurando um pouquinho mais para baixo, não tão para lá o fio. E aí você vai fazendo, ó, né, nesses conforme eu... Aqui, como é um U, é uma volta, então tanto faz se eu venho por aqui ou eu venho por aqui, tá? Eu vou contornar para aqui, que eu vou contornar a parte maior daí. E se eu vim aqui também, porque depois eu vou ter que subir aqui e fazer o risquinho do U. Então, já que eu tô aqui, eu já continuo aqui. Bordar na mão é uma delícia, bordar a letra na mão com ponto haste. Pode usar ponto partido também. Tá vendo aqui, olha, pontinhos bem pequenos para dar a volta. Opa, caiu a agulha. Às vezes é que o fio já tá terminando, às vezes ele tampa ali onde é pra só eu segurar assim. Aqui, olha, tá vendo? Ele já não vai fechar de novo, por causa que é a volta, então eu tenho que fazer aqui, ó. Então, vocês perceberam que sempre essa mudança sempre é na volta, tá? Agora aqui eu vou continuar pelo lado direito. Vou fazer esse inteiro, depois o restante é sempre igual assim, menina. Então, eu venho aqui no lado direito, olha. Tá vendo? Ele vai ficando bem bonitinho. Eu venho aqui de novo, pro lado direito. Vocês já vão perceber, tá? No bordado, a gente percebe no bordado quando precisa mudar. A gente não sabe, só vai saber quando tá bordando, para que lado que vai o fio. Mas normalmente sempre pro lado esquerdo, só nessas voltas aqui que daí o fio vem pro lado direito. Ou que nem aqui que eu tô puxando mais para baixo por causa do bastidor. Se eu teria bordando na mão, ele estaria bem pro lado direito. E aqui é o último pontinho, tá? Então, como eu não vou continuar para lá, eu venho aqui e já termino o ponto aqui, tá? Então, vocês vejam que ficou bem bonitinho, tá? Agora, o que que eu faço? Eu não tenho o hábito, quando eu estiver bordando, quando eu estou bordando letra, digamos, eu terminei aqui, mas aqui eu preciso fazer ainda a voltinha do U. Eu não gosto de cruzar aqui, tá, o fio. Pra mim, fica aparecendo, sabe? Eu venho por trás e vou passando aqui uns pontinhos por trás e prendo aqui, daí eu venho fazendo o contorno ali, tá?
Então, seguindo assim, né? Aqui também, chega uma altura eu vou ter que parar, aí eu venho passando por trás e venho fazendo contorno, tá? Em todas as letras, eu costumo fazer isso, eu não gosto de cruzar, parece que para mim, no meu gosto, que fica aparecendo, sabe? Então, eu prefiro fazer desta maneira. Bem, meninas, então acho que deu para entender bem tranquilinho até aqui, né? Eu vou bordar todas as letras, assim que eu tiver bordado eu volto daí para mostrando para vocês como ficou. E aí a gente já encerra essa aula, porque não tem necessidade, acho que de eu bordar outra rosa, né? Porque é igual a primeira. Então eu vou lá terminar e depois eu volto mostrando para vocês o resultado. Bem, como um passe de mágica, né? A frase já tá pronta também. Eu bordei toda na cor preto, né? Mas se vocês quiserem outra cor, também pode bordar em outra cor. Lembrando, meninas, que assim, o ponto haste, às vezes você começa ele pelo lado esquerdo e às vezes conforme você vai bordando, às vezes você tem que passar pro lado direito, tá? Não é errado. Às vezes acontece, eles vão dizer, nossa, mas como assim você bordou só pro lado esquerdo? Não. Muitas das letras eu tive que voltar pro lado direito, tá? O fio. Mas acho que ficou bem legal o resultado, eu gostei bastante da rosa também, depois eu vou estar colocando mais uns detalhinhos aqui. E aqui também eu vou estar colocando daí um pouquinho de escuro, tá? Mas eu vou deixar para depois, quando a outra estiver pronta. Aí ainda assim, aqui ainda falta como se fosse um nervinho aqui, tá? Das folhas também eu vou usar um tom de verde um musgo um pouquinho mais escuro que esses aqui, tá? Mas eu achei assim que o resultado ficou muito bom, eu particularmente gostei bastante. Como eu já falei para vocês, eu não sou aquela pessoa que gosta de bordar assim coisinhas pequenas, eu prefiro bordados maiores, né? Mas ficou bem delicadinho assim, tá? Então espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando que o molde está disponível lá na minha lojinha, tá? Do Elo 7. O link da loja vai estar na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar nos comentários no vídeo. Também lembrando vocês que nós temos o grupo do Facebook, onde vocês podem entrar e pegar os outros moldes que são gratuitos, tá? Tá lá, não paga nada. Vamos ter aulas gratuitas do molde e vamos ter aulas dos moldes pagos, né? Então, a gente vai ter sempre os dois, de um e do outro, tá? Então, e ainda lá entrando no Facebook, lá no primeiro comentário, ainda tem uma surpresinha lá para vocês, tá? É muito bom para tirar as dúvidas, né? Poder conversar comigo, né? Assim, direto, né? E nos comentários também vocês podem deixar lá, olha, tô com dúvida nisso, naquilo, eu respondo por lá também, tá? Então, assim, fiquem com Deus, Deus abençoe muito vocês, e muito obrigada dos comentários, das curtidas, né? Isso incentiva muito a gente, né? E também as amigas, o pessoal que está se inscrevendo também no canal, pra gente é bem importante, tá? Então, até a próxima aula.